Olá pessoal, um bom dia a todos. O Jackson Abrão Entrevista tem o prazer de receber hoje as duas maiores expressões do jornalismo político do estado de Goiás, Cileide Alves e Fabiana Pulcinelli. Bom dia às duas. Bom dia, obrigada pelo convite, prazer estar aqui, bom dia a todo mundo. Bom dia, Fabi, bom dia, Jackson, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui de novo. Bom, vamos começar com um fato novo produzido na semana passada. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Goiânia e anunciou a troca do pré-candidato a deputado federal Gustavo Gayer pelo ex-deputado estadual Fred Rodrigues, que teve o mandato cassado em 2023. A pergunta é simples: o porquê aconteceu essa mudança? Fabiana e Cileide. Bom, a gente já sabia, né, Jackson, que o Gustavo Gayer não seria o candidato a prefeito do PL. Ele não queria, o negócio dele, a praia dele é o Congresso Nacional. Ele foi só esquentando cadeira aí até a escolha de um nome para sucedê-lo. Acho que a Fabi tem mais informação sobre isso. Eu acho que desde o ano passado a gente não via uma disposição, né? Apesar do Gayer sempre aparecer em pesquisas, mas a gente não via uma disposição dele. Ele gosta do que ele faz na Câmara, ele acha que tem destaque lá, que ele tem conseguido um destaque nacional, gosta das viagens internacionais em defesa da direita. Então, acho que em abril, quando foi anunciado o nome dele como pré-candidato pelo Bolsonaro, que estava aqui em Goiânia também, acho que foi muito no sentido de ser um momento, uma parte do calendário eleitoral relevante, que era um momento de filiações partidárias, um momento de desincompatibilização, um momento dos partidos sentarem na mesa de negociações com outros grupos, e o partido precisava ter um nome, né, um nome forte para se apresentar. E eu acho que ele colocou o nome dele, mas com a estratégia de logo em seguida anunciar o Fred Rodrigues como vice, como candidato a vice, e fazer de tudo para associar o nome dele ao de Fred. Então ele saiu, as poucas atividades que ele fez de pré-campanha, sempre com o Fred a tiracolo, sempre dizendo, ele é a minha cara, ele pensa igual a mim, tudo que tudo que eu penso sobre a direita, tudo que eu penso de gestão, pouco, mas tudo que eu tenho de proposta, ele pensa igual a mim, então foi colando, tentando fazer essa associação. E agora, com a vinda do Bolsonaro de novo, na semana passada, ele decidiu já anunciar oficialmente que o nome é do Fred Rodrigues. Eu acho que foi muito nesse sentido, assim, de só tentar achar uma outra alternativa e uma alternativa ligada a ele. A gente sabe que tem grupos dentro do PL e eu acho que o Gustavo Gayer se preocupou em colocar uma alternativa ligada a ele. Tinha outros nomes, como o do Major Vitor Hugo, que foi deputado federal, foi líder do governo, mas acho que nem cogitou isso. O Gayer pensou em alguém muito próximo a ele e acreditando que vai conseguir transferir esses votos e que o Fred vai ser um candidato, o representante do PL em Goiânia. Eu acho importante fazer uma observação em cima disso que a Fabiana está falando, porque o PL, ele é um partido, né, como todo partido, sempre tem os grupos internos, as coalizões que são feitas internamente. E divergências também, né? E divergências, isso faz parte de todo partido. A diferença que eu percebo no PL é que o PL tem só uma pessoa que manda. E quem que é? Bolsonaro. E o Bolsonaro elege, né, nos locais quem é o nome dele nos locais. E o Bolsonaro elegeu o Gustavo Gayer como representante dele aqui. Até a gente brinca informalmente que o 01 do Bolsonaro em Goiás é o Gustavo Gayer. E aí o Gustavo Gayer indica quem ele quiser. E aí não funciona como um partido que se discute, né, que se faz reunião, que conversa entre eles. Olha, o Gustavo Gayer não é o candidato, qual o nome eleitoralmente mais viável? Vamos ver pesquisa, vamos fazer uma conversa com as lideranças, vamos ver como é que o pessoal vai se movimentar para ganhar, para trabalhar na campanha eleitoral. Isso que todo partido faz, aqui em Goiás o PL não faz. Então o Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo, que já foi líder do governo de Jair Bolsonaro, que teve uma importância no governo de Bolsonaro, não tem relevância aqui em Goiás. Então ficou na mão do Gustavo Gayer. Né? Nem o próprio Wilder Moraes, que é um senador da República, que é o presidente do partido, ele tem ascendência, ele espera a decisão do Gustavo Gayer, que é uma coisa assim que até chama a atenção da gente. Então o Gustavo Gayer quis assim e o Bolsonaro
quero o que o Gustavo Gayer quer e está decidido e pronto. Muito porque eles acreditam que a campanha eleitoral vai ser feita exclusivamente na rede social. O Bolsonaro vai dizer quem é o candidato dele, o Gustavo Gayer vai pedir o voto e eles vão ganhar a eleição e pronto. Tem um outro aspecto relevante, só para completar, é que o projeto do Gayer é ser candidato ao Senado em 2026. Então ele tá focado hoje lá na Câmara, no barulho que ele faz lá, no trabalho que ele faz, e quer ser candidato ao Senado. E acredita muito que ele é um candidato muito favorito e viável, né? Em 2026 a gente tem 2 vagas e ele acha que está certo que vai conseguir esse mandato. O projeto dele está voltado para o Congresso. E é esse que é a cara dele. A gente não vê o perfil do Gustavo Gayer discutindo coleta de lixo, drenagem, os problemas da cidade, saúde, né? A gente não vê ele ter envolvimento com isso. Acho também que uma campanha, e ainda mais que as pesquisas qualitativas têm mostrado que o eleitor goianiense não está muito querendo discutir direita e esquerda, debate ideológico, está muito preocupado com a cidade em si. Então, acho que ele não teria, não se colocaria como um candidato viável nesse jogo em Goiânia, por não ter essa atenção voltada para a gestão, por não ter interesse nisso, né? Tem problemas que seriam mostrados, explorados na campanha contra ele. Vale dizer que ele tem inquérito por morte que ele provocou num acidente de trânsito, tem um processo contra ele por racismo. Tudo que ele já disseminou de fake news, tudo isso seria levantado numa campanha eleitoral. Então, assim, acho que é algo que nunca foi de interesse dele e ele buscou essa segunda opção, que é do Fred Rodrigues. Aí tem uma discussão a respeito da elegibilidade do Fred. Isso pegou muito, né, desde a semana passada, quando o nome foi anunciado. Vai ficar essa dúvida no ar, se tem elegibilidade, se não tem. Os advogados muito convictos de que isso não vai pesar contra ele. E eu acho que a intenção do Gayer é que seja mesmo o Fred o candidato. Eles destacam muito também nos bastidores o tamanho do fundo eleitoral do PL. A semana passada o TSE divulgou, né? É o maior. São 4 bilhões e 900 dividido para 29 partidos, mas o PL é maior disparado, vai ter 868 milhões. Segundo colocado é o PT com 600 e pouco. Então, que eles vão ter recursos, vão fazer campanha, eles conseguem a visibilidade, o Fred consegue visibilidade, mesmo que não cresça nas pesquisas, consegue visibilidade para ser candidato a deputado federal no lugar do Gayer em 26, o Gayer candidato ao Senado, o projeto do PL para voltar à presidência da República, isso tudo na cabeça dele. Um jogo a longo prazo, se né? encaixa, justamente. A expectativa da nova pergunta é a seguinte: essa decisão, trocar o Gayer pelo Fred, abre um buraco para a direita ocupar? Acho que não sei se abre, porque para pensar se abre, a gente teria que acreditar que os votos do Gayer migrariam para os votos da direita, né? Acho que você está pensando isso. Em tese, sim, mas eu acho que a gente precisa de pesquisas para entender exatamente que buraco, que se abriria um buraco para a direita, né, ou não. Na direita, acho que não. Tem outros 3, 4 pré-candidatos da direita colocados, né? Eu acho que nessa extrema direita, no pessoal mais radical, do bolsonarismo raiz, a gente ainda está na dúvida para onde vão esses votos. Se o Fred mantiver a candidatura, acho que vai majoritariamente para ele. Mas também vai, os candidatos já faziam pesquisas. Mas não são todos, né, os votos? Os candidatos já faziam pesquisas mostrando assim, cenários sem o Gayer. E aí, todos os candidatos, mesmo o grupo do Vanderlan, admitem que a maioria migra para o Mabel. Uma diferença pequena, mas a maioria migra para o Mabel. Sem o Gayer, mas sem o Fred. Né? Então, acho que com o Fred colocado, os bolsonaristas mais radicais seguem o Gayer e vão ficar com o Fred. Uma parcela vai ficar dividida entre os outros candidatos da direita e eu acho que a maioria vai para o Mabel por conta do agro, do governo, do governador Ronaldo Caiado, do setor produtivo, vai uma parte para o Vanderlan também. Isso se dissolve ali. Mas eu acho que não fica buraco na direita porque tem outras opções para a direita, mais do que a esquerda. Objetivamente, eu pergunto, o Fred vai conquistar o tamanho vamos dizer assim, de votos que, pelo menos nas pesquisas, não sei se confiáveis, mostravam ele em terceiro lugar. Será que o Fred consegue ocupar esse espaço e ficar em terceiro lugar nas pesquisas?
Olha, a gente não sabe exatamente qual que é o tamanho dessa direita bolsonarista extrema aqui em Goiânia, né? Na eleição de 2022, o Gustavo Gayer, me parece que já teve uma votação um pouco menor que a votação que ele teve para prefeito de Goiânia, né? Acho que ele foi mais bem votado lá, se eu não me engano. Então, assim, é uma proporção de eleitores da direita que, como a Fabiana diz, tendem a migrar para a candidatura do Fred. Agora, o que representa essa proporção de eleitores no geral? Eu acho que essa é uma incógnita, né? E a gente vai, com as primeiras pesquisas, entender melhor isso. Numa eleição municipal, os votos não migram integralmente de um candidato para outro. Nunca aconteceu isso, né? Agora, numa eleição municipal, eu não sei se, essa também é uma pergunta que eu tenho, como que esses bolsonaristas raiz pretendem fazer a campanha? Porque uma eleição municipal, ela é muito focada nos problemas locais. Goiânia tem uma série de problemas que já estão pautados, que já estão aí para o debate eleitoral. E os outros candidatos, né, que estão tanto os que são líderes nas pesquisas, como mesmo aqueles que porventura aparecerem sem muita probabilidade, eles vão discutir a pauta de Goiânia. E eu não sei se o Fred está preparado para discutir Goiânia. Eu acho que, como o Gayer, ele vai preferir falar que a direita governa melhor, que o Bolsonaro já provou que foi um presidente para a direita muito bom. Ele vai ficar nesse discurso, me parece, né? Eu não sei se ele se prepara, se ele vai entrar num debate municipal. Eu gostaria de fazer agora outra pergunta. O Popular publica hoje a expectativa da base do governador Ronaldo Caiado de aliança entre o PL e o União Brasil. O que você acha dessa matéria que o Popular publicou? Então, eu acho improvável. É claro que alimenta a esperança. Quando você tira um nome que era um nome muito... Por isso que eu considero, respondendo ainda a pergunta anterior, que o Fred não vai herdar os votos do Gayer. O grau de conhecimento dele é muito inferior, né? Muita gente nas redes sociais, a gente vinha perguntando quem é o Fred, quem é esse Fred, de onde surgiu esse Fred. Então, assim, eu acho que ele não vai alcançar o mesmo potencial de voto do Gayer. Mas a partir do momento que sai o Gayer e entra o Fred e entram as dúvidas sobre a elegibilidade do Fred, eu acho que surge aí um caminho ali para o União Brasil ter a esperança, especialmente para o Sandro Mabel, ter a esperança de uma negociação com o PL. Mas não vejo disposição do PL. Eu acho que o Gayer realmente quer lançar o Fred. Para o Wilder, que é de outro grupo interno, não interessa, porque ele não tem nada a ganhar a não ser um apoio, um compromisso de apoio do governador para 26, coisa que não vai acontecer. Então, eu não vejo hoje essa possibilidade de acontecer essa união, essa composição entre União Brasil e PL. Eu acho que a grande questão é 2026. Se não tivessem as amarras políticas para 2026, que já existem hoje, ficaria mais fácil de uma união agora. Mas para que o Wilder e o PL vão se aliar ao Sandro Mabel agora, se em 2026 o candidato do Caiado vai ser o Daniel Vilela e o Wilder também pretende ser candidato a governador, né? O que o PL ganharia agora sendo vice do Sandro Mabel? Acho que se eles não têm expectativa de poder agora, e eles não têm, né? Eu acho que o Fred não é uma expectativa de poder. Se eles tivessem, podia até fazer algum sentido, mas como eles não têm expectativa de poder, para que eles vão amarrar-se no governo se lá na frente eles não vão ter o governo? Alguém pode falar assim, não, mas pode ser que o governador ainda apoie, desista de apoiar o Daniel Vilela e apoie o Wilder, por exemplo, né? O Wilder mais a mulher dele, Gracinha Caiado, para senador e o Gustavo Gayer para senador. Isso pode, porque em política tudo pode. Mas os fatos atuais não indicam que o governador vá romper o acordo que ele já fez lá em 2021, né? Que foi com Daniel Vilela. Esse acordo foi feito em 2021.
passou a campanha 2022, passou 2023, até agora o governador tem dado todas as demonstrações de que vai cumprir esse acordo com Daniel Vilela. Então, mesmo sabendo que existe uma amizade muito grande entre Ronaldo Caiado e o Wilder. ok, mas já existia amizade quando o governador fez o acordo com o Daniel, né? Já existia amizade e já existia a pré-candidatura, porque todo mundo já sabia que o Wilder queria ser candidato em 26 ao governo, sempre quis ser candidato ao governo. E já existia essa relação de amizade quando ele fez o acordo com o MDB. Então, assim, acho que a amizade não vai estar... E, além de tudo, gente, vai ser o próprio contexto. O Daniel vai estar no governo. Quando você é governador, não sei se a gente lembra, é recente, o Marconi Perillo não conseguiu romper com o Cidinho. Quando ele foi governador, o Marconi Perillo pensou inúmeras vezes em lançar outro nome, até porque o Cidinho não tinha um grande potencial. Não deu conta, o cara está lá 9 meses no governo, você tem a sua mulher pré-candidata ao Senado, você tem o projeto de disputar a presidência da República, você vai arrumar conflito com o governador? Eu acho que isso é inimaginável. A não ser que a gestão esteja muito mal avaliada ou que tenha uma crise enorme sobre especificamente o Daniel Vilela, eu acho impensável que haja esse rompimento. E outra coisa, Jaco, só para relembrar, em 2018, o Caiado era amigo do Wilder Moraes, muito amigos. E o Caiado não lançou o Wilder Moraes senador na chapa dele de candidato a governador. 2022. 2018. Na eleição de 2018, quando o Wilder foi candidato a senador. Ele foi candidato por outra chapa. Ah, não, tá certo, 2022. 2018 ele foi candidato na chapa. Então, ele teve que sair uma outra chapa para ele, que nem existia. Foi Vanderlan Cardoso que construiu aquela chapa do PL e viabilizou a candidatura do Vitor Hugo e do Wilder. E eles eram amigos. Bom, projeção para a eleição deste ano pode induzir Vanderlan e Sandro Mabel a um acordo, pensando na disputa que pode ser provável com Adriana Corsi, que já tem a esquerda solitariamente ao lado dela. Pode existir uma tentativa de aproximação entre Sandro Mabel e Vanderlan Cardoso? Eu acho hoje improvável, né? Eles mantêm conversas, o Sandro Mabel ainda mantém essa esperança. Lá atrás, né, eles estiveram muito próximos, né? O Vanderlan chegou a anunciar que o Mabel seria coordenador do plano de governo dele, para a prefeitura. Então, eles têm essa proximidade, tem o setor que é ligado aos dois, tem uma pressão do setor produtivo para ter só um nome, mas eu não vejo hoje uma desistência do Vanderlan, assim, acho improvável. Eu acho que hoje todas as manifestações dele, todas as atitudes dele, os gestos de contratar equipe, de discutir plano de governo, de fazer estudos, de contratar marqueteiro, eu acho que são todos no sentido de que ele vai ser candidato. Cileide, o Vanderlan não proclama, mas na calada a gente percebe que ele é hostil ao Ronaldo Caiado. Eles têm um relacionamento amigável, porque afinal de contas, né, tem essa coisa de relação política que você tem que respeitar, mas sim, eles têm muitas divergências. Tanto tem divergências que o Vanderlan e ele, governador, não chegaram a tratar, né, de uma possível chapa juntos. Eles não conversaram sobre isso. Não foi, a conversa que houve foi entre Mabel e Vanderlan, né? Não foi entre Caiado e Vanderlan. Então, não houve essa conversa. Então, sim, eles têm uma divergência que hoje os mantém separados um do outro e o Vanderlan tem dito, dia após dia, que ele é candidato. Até um tempo atrás ele virou para mim e falou assim: Cileide, não me liga mais para perguntar se eu vou ser candidato, não, que eu já te falei. Ou senão eu vou achar que você não acredita em mim, porque eu já te falei, né? E é verdade, né? Então, de fato, hoje eu não ligo mais para perguntar isso. Ligo para perguntar outras coisas, né? Que a gente fica sabendo da disposição do candidato. Mas na semana passada, o Sandro Mabel deu uma declaração para a CBN Goiânia, dizendo que estava conversando com o Vanderlan Cardoso e com o PSD, especificamente o PSD. No dia seguinte, o Vanderlan mandou um áudio para a CBN para
falar, olha, com quem o Sandro está conversando no PSD? Ele não conversou comigo, ele não conversou com o Ismael, que é o presidente do diretório em Goiânia, então com quem que ele está conversando? Eu podia dizer com quem ele está conversando para eu saber, porque com a gente ele não está conversando. Então, assim, reforçou, né, a disposição dele de continuar na disputa. Cileide, Cileide e Fabiano, vamos fazer para você a primeira pergunta. Quem que você acha, com o conhecimento que você e a própria Cileide têm da realidade de Goiânia e do Estado, quem chegaria ao segundo turno hoje? Você arriscaria uma aposta nesse sentido? Hoje, que é muito cedo, né? O eleitorado não está atento ainda à eleição, ninguém está prestando atenção quem são os candidatos. A gente tem pesquisas quali e é isso, assim, com base no que eu tenho recebido do que os grupos políticos estão fazendo de pesquisas qualitativas. Eu acho que hoje há uma tendência de ser Vanderlan e Adriana Accorsi. Mas é muito precipitado dizer isso, porque a gente não sabe ainda o nível de crescimento do Sandro Mabel. Semana passada até conversei com ele, falei, as pesquisas que estão sendo publicadas, que são diferentes das pesquisas internas dos partidos, o senhor ainda não chegou a 2 dígitos. Isso não é preocupante, né? Foi lançada a candidatura em abril, a gente está em junho, fim de junho, e ele falou, não, eu tenho feito trackings, e os trackings já me mostram com 12%. Então, assim, de 12 até quando ele ainda vai... Muito do que as pesquisas hoje apontam são de recall, são de grau de conhecimento dos candidatos. Então, é difícil apostar hoje num cenário. Hoje, com base nas pesquisas atuais, acho que há uma tendência de segundo turno, mas a gente não pode negar o tamanho do peso do governador, da influência do governador no processo, né, do peso das alianças que ainda não estão fechadas. A gente não sabe se o Vanderlan vai conseguir atrair algum partido ou vai ficar absolutamente isolado. Isso vai pesar, né, pesa politicamente e pesa em termos de estrutura de campanha. O PT também a gente não sabe se vai fechar com o PSB, não vai fechar. Então tem ainda muita coisa para acontecer até essa definição. Sandro e Vanderlan já têm os pré-candidatos a vice? Olha, não, porque não é hora de definir candidato a vice. Tem muita água para passar. Candidatos a candidato a vice, né? E o Sandro e o Bruno Peixoto tiveram conversas aí de que o Bruno Peixoto vai poder indicar esse candidato, porque o Bruno fez um grupo político que era de 4 partidos, mas agora parece que vai ficar em 3 partidos, que o PSB era do grupo e pode apoiar a Adriana Accorsi. Mas como ele também ainda acredita em alianças, seja com quem for, né, o PL ou o PSD, ele está trabalhando para isso. Então, assim, enquanto essas alianças não tiverem claras, o nome do vice não vai ser definido. Vão ficar surgindo nomes, toda hora surge um nome para fulano, um nome para ciclano, um nome para beltrano. Mas primeiro se definem as alianças, quem vai sair com quem. Depois que isso estiver fechado, aí é que vem a fase dos nomes, né? Então, fechou com tal grupo político, quais são os nomes desse grupo político? Aí é que começa essa fase. Mas o Sandro Mabel está dizendo que ele vai, né, vetar o nome ou não, que ele vai ter... vai ter autonomia. E o Vanderlan, ele deixou uma reserva técnica, digamos assim, né? Ele filiou 2 ou 3 pessoas no PSD, né? E uma delas que é a ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a Sucena, né? Sucena, ela desincompatibilizou-se, né? Porque ela está aí na reserva esperando um momento. Se eu não me engano, o Bruno Peixoto queria fazer o vice tanto do Sandro quanto do Vanderlan. Eu acho que se deixar, ele faz do PL, faz do PT, do PSB, do PSD e do União Brasil. Se deixar, ele está ali, ó, mantendo negociações e conversas com todo mundo. Mas eu acho que ele vai ter que ficar pelo PL mesmo, né? PL não, com o governo, a base do governo. Desculpe se eu já tinha feito a pergunta, né? A gente às vezes esquece. Quem pesa mais na eleição para prefeito aqui? Bolsonaro ou Ronaldo Caiado? Olha, as pesquisas mostram, as pesquisas que eu vi também, novamente, as pesquisas que eu acompanho dos candidatos, mostram um poder de influência maior do Caiado, mas longe de ser um poder decisivo.
né? Aí eu voto no candidato indicado pelo governador. A gente tem historicamente essa não influência, ao contrário, né? Os governadores não conseguem fazer prefeitos aqui e o governador Ronaldo Caiado está muito empenhado em quebrar essa história, dizer que foi o primeiro governador nos últimos anos a conseguir eleger o prefeito. Mas, assim, o que eu vejo é que tem um nível de influência, mas não é absolutamente decisivo. E um pouco maior do que o de Bolsonaro, até porque eu acho que pesa esse cansaço desse debate ideológico, que eu acho que não vai ter muita força especificamente em Goiânia esse ano. Eu gostaria, Cileide, de lembrar que nós temos duas candidaturas aí. Eu queria que você avaliasse, você e a Fabiana, óbvio. É a candidatura do Leonardo Rizzo, né, do Novo, né, e Matheus Ribeiro, do PSDB. Qual o espaço que vocês acham que eles podem ocupar na eleição? Eu acho que o PSDB talvez um pouco mais, porque ele já tem uma estrutura um pouco maior. O Novo, ele está toda a eleição marcando posição, né? Eu acho que do ponto de vista de futuro, o Novo está certo. Você tem que ter tempo no horário eleitoral para você divulgar o nome do partido, para você, o número do partido. Isso tudo faz sentido, especialmente por conta de outras eleições que virão. Então, eu acho que o papel da candidatura do Novo, né, com o Leonardo Rizzo, é mais essa. É diferente do Matheus Ribeiro, porque mesmo ele sendo um novato e não é mais estreante em eleição, porque ele disputou a eleição de 2022, mas eu acho que tanto o Marconi Perillo, um está querendo construir um espaço para o futuro da carreira dele. E o Marconi está tentando recuperar o espólio que ele perdeu, né? E eu acho que é muito isso. Mas, assim, do ponto de vista eleitoral em Goiânia, a gente sabe que as expectativas para o PSDB são pequenas, até porque o PSDB nunca ganhou a eleição aqui, nem quando o Marconi era forte e era governador. Né? Quer falar sobre essa? Não, é isso. Eu acho que a Cileide resumiu bem. Assim, eles não vão ter grande influência, eu acho. Eu acho que vai ficar agora com menos força o PL, né? A eleição vai ficar centrada entre o PT, o candidato do governador, e o PSD, o Vanderlan. Eu acho que vai ficar agora, centrado tudo vai ser possível, viu? A Fabiana falou que aquela hora que o quadro, se fosse hoje, era aquele de Adriana e Vanderlan, mas exatamente porque tem tantas variáveis novas que a gente não tem como avaliar agora nesse momento, são muitas variáveis na eleição, pode dar, inclusive, um fato inesperado. Marconi poderia ser candidato a prefeito? Não. Eu queria falar o seguinte, pode dar, inclusive, Mabel e Vanderlan no segundo turno, né? Nada é improvável por conta dessas variáveis que a gente não tem como avaliar agora. A provável candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência da República pode diminuir a presença dele e, com isso, fragilizar a base de apoio dele? Na campanha eleitoral desse ano? Não, acho que não. Acho que ele vai estar presente. Eu acho que ele vai. Também acho que ele vai estar presente. Eu acho que ele vai. Ele tem, inclusive o União Brasil fez um encontro nacional aqui, né, há poucos dias, há uns 10 dias, e ele anunciou lançamento de 143 pré-candidatos do União Brasil. E o que dizem é que ele quer muito o Caiado gosta dos bordões, né? E que ele quer muito essa marca de ter feito o maior número de prefeitos em Goiás, né? Do União Brasil. Então, por isso que ele buscou muito filiação, por isso que ele busca muito apoio dos próprios prefeitos, tem uma grande maioria de prefeitos aliados, e quer marcar isso, assim, ser um estado em que o governador conseguiu eleger muitos prefeitos do seu partido. Então, eu acho que ele vai dividir essa agenda, vai focar, ele sabe o tamanho da importância, ele sabe, por exemplo, um candidato à presidência da República em 26, mas você não conseguiu fazer o prefeito da capital, essas coisas pesam no meio político. Então, acho que ele vai estar dedicado, sim, aqui a Goiás também. Ele vai dedicar-se a Goiás até para ter uma bandeira para levar lá para fora, né? A dedicação dele na campanha é um momento importante para ele ter o que levar nas viagens que ele começar a fazer. Então, eu tenho certeza que ele vai estar na campanha. Olha, para encerrar o nosso bate-papo, eu pergunto a duas grandes jornalistas o seguinte: vocês guardam segredo das fontes, dos políticos e em muitas situações?
Eu guardo em muitas situações, assim, não é segredo, né? Não tem segredo. As fontes, elas têm uma relação de confiança com a gente e conversam muito em off, conversam muito de bastidores. E essas histórias são muito importantes para a gente conseguir montar o quebra-cabeça e conseguir fazer uma análise do cenário. Sem essas conversas, se a gente ficar só dependendo de conversa oficial, declaração oficial, a gente não saberia nada. Não prospera, porque né? 90% do que a gente sabe de informação é de bastidor, é do que está acontecendo de intriga interna, do que está acontecendo de divergência e tudo mais. Então, você estabelece essa relação com a fonte e às vezes ela fala, olha, isso aqui eu tenho que manter reservado, está acontecendo isso, mas você não pode publicar, não pode dizer que foi eu que disse. Então, você tem essa relação, acho que é muito comum de jornalista ter esse tipo de relação. E é assim que a gente conquista e mantém as fontes. E aí, Cileide? A gente guarda muita coisa e a gente fica sabendo das coisas, não pode falar. E quando as coisas acontecem, eu sabia. Muito acontecimento, inclusive acontecimentos escandalosos, que quando eles se tornam públicos, a gente não se espanta, porque a gente sabia tudo, mas a gente não podia publicar, porque a gente não tinha prova, porque as pessoas falam para a gente, mas elas não aceitam que você publique com o nome delas, né? Então, sim, a gente tem muita informação confidencial e a gente só consegue conversar com essas pessoas porque a gente honra o compromisso do off. Né? Mas não porque senão... prejudica a atividade do jornalismo, não isso? Não, porque ela tem esse lado ruim, que você não, muita coisa você não pode publicar, mas você tem um lado bom, que é de você enxergar o cenário de longe e você, a partir daí você preparar matérias e informações que não rompem o nosso compromisso com a fonte, mas que nos permite trazer outras coisas para o cenário ou à luz que a gente não traria. Então eu faço muita comentário, dou muita informação a partir de conversas que eu tive com a fonte. Eu não revelo o que ela me disse, mas ela me dá uma luz para coisas que eu não sabia que existiam. Não, eu ia falar que não prejudica, ao contrário, ajuda o trabalho jornalístico. Né? Eu acho que ajuda a gente ter informação. E não compromete a jornalista, né? Isso também é bom ressaltar, né? Não significa cumplicidade. Não, né? de jeito nenhum. Não, até porque essas pessoas dão para a gente informações importantes, mas elas não vão confiar para a gente informações de coisas de erradas que elas fazem, né? Claro, né? Aí poderia ter cumplicidade. Ela sabe que o cara fez uma coisa de errado e não denuncia. Aí seria um problema. Mas não, o que eles nos informam são de bastidores da política, daquilo que eles estão fazendo, as estratégias que eles têm, a peça que eles vão jogar lá na frente. É esse tipo de informação que a gente recebe. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Fabiana, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, agradeço também muito a Cileide e espero em outras ocasiões voltar a falar com vocês. Para mim, vocês são o termômetro da política em Goiânia e em Goiás. Muito obrigado. Se você quiser acrescentar alguma coisa... Não, me convida sempre, porque o que a gente gosta na vida é de falar de política. Eu e Fabiana, então, a gente se encontra com frequência para falar de política, viu? E eu fico muito feliz em ouvi-las, viu? O Jackson Abrão volta na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Um abraço a todos e até lá.